Vamos, nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler a partir capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 20. Mateus 20, 20. Nosso alvo é do 20 ao 28, mas nós vamos ler então Mateus 20 a partir do verso 20. Depois nós vamos dar um foco principal aí aonde eu quero chegar, que é do 20 ao 28. Quando você abre a sua Bíblia, quero saudar aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, você que está passando aí, está ao vivo. Essa é a Nova Igreja Batista do Salvador. Quero inclusive saudar aqueles que estão nossos irmãos que estão viajando, né? Muitos estão ainda no período de férias e vão retornar aí já no finalzinho do mês. Quando eu, se assim Deus permitir, estarei saindo em fevereiro em férias, se assim Ele permitir. Vamos estar viajando, não sei, só Deus sabe para onde, né? Gil já está preparando o roteiro e eu já vi uns 4 roteiros, só Deus sabe para onde que essa mulher vai me levar dessa vez. Teve vezes que ela me levou para uma casa da árvore, teve uma vez que ela me levou para fazer trilha, teve uma vez que ela me levou para o fim do mundo, teve uma outra vez que me levou para o gelo, e assim vai, né? Deus sabe para onde é que eu vou dessa vez. Mateus capítulo 20, a partir do verso 20, o tema dessa manhã é um coração de servo. Coração de servo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido. Ao que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses 2 meus filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Verso 22, disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Podemos, respondemos ele. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Olha o verso 24. Quanto aos outros, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Agora sim, o verso 25, nosso alvo. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a primeira passagem que nós queremos ler. Depois nós vamos ler uma outra de João que também fala a respeito disso. Aqui nós queremos iniciar dizendo, irmãos, que nesse mundo onde nós vivemos, o mundo ele difere grandeza do ponto de vista do poder. Aqui a luta neste mundo é ser reconhecido, é ser aplaudido. Nesse mundo é importante que você esteja nos holofotes. Nesse mundo é importante que as pessoas lhe reconheçam, lhe peguem um autógrafo, inclusive dentro das igrejas, lamentavelmente, quando vem cantoras, cantores, quando vem pregadores, quando vem gente de fora, lamentavelmente, no mundo cristão, as pessoas querem tirar foto, querem autógrafo, como se aquela pessoa tivesse algum mérito. É só vir uma cantora, é só vir um cantor, é só vir um pregador, alguém, quem sabe, que tem aí uma fama, que tem aí um destaque, e os irmãos querem ficar do lado desse pastor, dessa pastora, enfim, querem o autógrafo, querem ficar perto, né? E porque as pessoas entendem que isso é ter fama. Ora, se ele é alguém importante e eu do lado,
tirando uma foto, logo eu vou postar no Instagram. E as pessoas vão achar que eu também sou importante, porque eu estou do lado de alguém que é importante. Infelizmente, essa cultura, ela permeia as nossas igrejas, o que é lamentável. O próprio Jesus disse que ele mesmo não veio para servir, mas para não veio para ser servido, mas veio para servir. Então nós temos essa questão dentro desse mundo em que vivemos. Nós entendemos que todos estão buscando a fama, todos estão buscando o holofote. Você vê aí pessoas no YouTube, você vê aí pessoas influenciadores, se é que influenciam, né? Mas pessoas aí que querem então sair do pó para a fama. E isso acontece. A gente vê gente aí, eu não vou citar nomes aqui para, claro, não ser rechaçado, mas vocês conhecem uma série de personagens, né, que saíram do anonimato e do nada explodiram, ou por uma frase, ou por um gesto, ou por um vídeo engraçado, inclusive às vezes se sujeitando ao ridículo. Gente se sujeitando ao ridículo. E parece-me que quanto mais ridículo, mais viraliza. Eu vejo tanta gente pregando a verdade, eu vejo tantos canais de YouTube, tanta gente aí com a sua Bíblia, humildemente, dizendo, senhores, olha, a palavra de Deus diz isso, ensinando o que é correto. 3, 4 likes. A gente vê isso nas igrejas, é só anunciar. O bispo fulano e tal, o apóstolo fulano e tal vai estar lá no campo de futebol, que eu não vou dizer o nome, e que tem caravanas, e que às 7 a polícia militar tem que fazer então toda uma barreira, toda uma contenção. Por quê? Porque um monte de gente vai lá. Isso acontece. E as igrejas que pregam a verdade estão mirrando. Isso é uma separação entre ovelhas e bodes. Lá no céu vai ter um momento em que o Senhor vai separar quem ele chamou e quem não é dele. E isso acontece, parece que nos dias de hoje. As pessoas vão atrás, então, da cura, do milagre, e isso eu posso entender, porque quando dói, a gente quer que pare de doer. Então, se alguém falar que 3 pulinhos para de doer, você vai dar os 3 pulinhos. Então, do ponto de vista da cura, do milagre, eu até entendo a dor do povo. Mas quando nós estamos falando aqui do estrelato, dos holofotes, poxa, como tem gente. Tem gente que quer cantar, mas não sabe cantar. E aí então grava discos e usa produtores. Hoje nós temos a IA, que tem ajudado muitos cantores. Eu vi, quero abrir aqui um parêntese, né? Vou ter que citar nome porque senão vocês não vão saber qual é o exemplo. Teve um show daquele cantor que fazia a dupla Leandro Leonardo, portanto o Leonardo, né? Teve um show em que aconteceu alguma coisa e faltou energia e tudo parou de funcionar. E ele pegou o microfone e começou a cantar, como diz, na capela, no gogó, e cantou lindamente. Então, quem sabe cantar, canta. E hoje nós estamos vendo a pseudo-artistas, né, fazendo cada coisa, com cada letra, mas querem a todo custo alcançar o estrelato, querem ter, então, seguidores. Todo mundo está na luta de seguidores. E isso faz muito mal, inclusive, ao reino de Deus. Verso 25, quando a mãe, aliás, no verso 20, quando a mãe daquele discípulo, então, daqueles 2 discípulos, se aproximou de Jesus, os filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, ela prostrou-se e fez um pedido. Verso 21, e Jesus perguntou, o que você quer? E ela respondeu, declara que no teu reino os meus 2 filhos, um sentarão à direita e outro à esquerda. O que essa mãe está fazendo é garantir, então, uma posição, um cargo. Olha que coisa boa. Imagine sentar à direita de Jesus. Se é Jesus que está centrado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas essa mãe, e ela não está errada nesse sentido, que toda mãe quer que seu filho seja médico, doutor, juiz. Nenhuma mãe quer que seu filho seja ladrão, seja, né? Toda mãe quer que o seu filho seja o melhor. Então até aí não está errado. Até aí, do ponto de vista humano, não está errado. Ela pede uma boa posição para os seus filhos. Imagine uma mãe chegar para Jesus, olha,
Será que o senhor pode ajudar? É como alguém chegar aí para um vereador que acabou de ser eleito, inclusive tomaram posse os vereadores, os prefeitos, né? Todos os municípios, e a fila agora para cobrar o voto está grande. Eu estou com dó desses prefeitos do interior, porque vão ter que empregar metade da cidade. Prometeram. Então imagina as pessoas. Agora, olha, o senhor prometeu, coloca o meu filho aqui para ser assessor e para ser motorista. E essas pessoas que prometeram vão ter que cumprir ou procurar cumprir. Não vai conseguir. Vai cumprir em parte não vai cumprir. Então essa mãe está aqui dizendo, e Jesus então diz para eles assim, lá no verso 22, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção. E muitas vezes nós pedimos coisas para Deus de fato sem noção. Vocês não sabem o que estão pedindo. E Jesus faz assim a seguinte pergunta: podem vocês beber o cálice que eu vou beber? É muito profundo o que Jesus está perguntando. Só que eles não se ativeram. O que Jesus está dizendo? Sabe o que eles responderam? Podemos. É como se Jesus falasse assim: olha, vocês podem sofrer o que eu vou sofrer na cruz? E eles, de maneira muito leviana, sem pensar, sem entender o que Jesus está dizendo, ele diz: podemos. Opa, é a gente mesmo. E Jesus disse: bom, vocês, embora tenham respondido de maneira equivocada, ele disse: certamente vocês beberão o cálice, certamente vocês vão sofrer estando do meu lado. E o próprio Jesus disse: mas quanto a esses lugares, não é eu que defino, é o meu Pai que vai definir. Esses lugares já estão reservados pelo meu Pai. E Jesus então começa a ensinar os seus discípulos a respeito do poder, a respeito das funções, a respeito da posição que cada um pode ter. Quando aqueles discípulos ouviram o pedido da mãe, ficaram, claro, revoltados. Ah, cadê nós? E nós? Então a mãe ali estava na posição de mãe. Ela estava errada? Naturalmente que estava, mas aqui eu estou fazendo a defesa da mãe, porque a mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. Tem como o senhor ajeitar aí para um ficar direito, que é esquerda, tá? Né? No seu reino. A gente não sabe aqui se essa mãe tinha noção de que reino ela estava pedindo. Naturalmente que se fosse um reino da terra, seria muito bom você ser assessor do rei. Eu não sei, o texto não deixa claro se essa mulher de fato entendia de que reino Jesus estava falando. O fato é que ela queria os seus filhos em boas posições. Os outros 10 ficaram revoltados. Sim, e nós? Quer dizer que os dois vão ocupar duas posições. O ciúme no meio do povo sempre houve, mas Jesus repreende. E Jesus aqui vai dar uma lição fantástica a partir do verso 25. Jesus chamou eles e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Os governantes dominam o povo. E dominam por quê? Porque o povo é dependente do governante. Então, se você quiser água, quiser luz, você vai ter que recorrer ao município, ou vai ter que recorrer ao estado, ou vai ter que recorrer ao governo. E quando você depende do governo, senta que demora. E é por isso que abre-se as lacunas para aí as pessoas, quem sabe mal intencionadas, conseguem passar alguém na fila porque faz o suborno, adianta um lado. Dependa você de justiça. Dependa de justiça para você ver o quanto não demora. E Jesus está dizendo: os governantes as dominam, as pessoas importantes exercem um poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ou seja, no meio do povo de Deus não pode ser assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. E aqui eu quero entrar nessa posição de servo e dizer: o que é servo? Servo é o que serve. E eu tinha uma frase há muito tempo atrás, e vou repetir de novo: o servo que não serve, não serve. O servo tem uma única missão: servir. Servir a quem? Servir a Deus. Mas como eu posso servir a Deus se ele já tem todas as coisas? Aliás, ele é criador dos céus e a terra. Como eu posso servir a Deus? Eu posso servir a Deus servindo o próximo. Simplesmente, até porque isso é um mandamento.
Primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Com que mais? Com que mais, irmãos? Vamos de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Com que mais? Com todas as suas forças, com tudo que você tem, com todos os recursos, com a tua inteligência, com a tua energia, com o seu sorriso, com o seu tudo, com tudo. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo, como se fosse amando você mesmo. Eu brinco sempre dizendo que você não compra a pior pasta dental, você não compra o pior creme de cabelo, você não compra o pior shampoo, a não ser que teu dinheiro está curto, se vê se comprar aquele que você gosta, mas ainda assim tu compra um que dá para usar. Você não compra a pior roupa. Assim, nós devemos amar o próximo. Então, servir a Deus é servir o próximo. Todos nós devemos servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós servimos o próximo de alguma maneira. Nós estamos em Mateus capítulo 20. Marque sua Bíblia e vá lá para João, Evangelho de João, capítulo 13. Deixa ela marcada, depois nós vamos voltar para esse capítulo de Mateus. Vá lá para João, capítulo 13, verso 12 a 17. João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, de 12 a 17. Essa passagem é quando Jesus está fazendo então a sua última ceia e ele lava os pés ali dos seus discípulos. João capítulo 13, a partir do verso 12, diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhe perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo a verdade. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se praticarem. Eu vou fazer um comentário desse texto de baixo para cima. Jesus está dizendo que nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Eu brinco sempre que o carteiro, quando bate lá a campainha ou bate palma e diz correio, e você sai correndo, porque às vezes você pensa que é AliExpress, você pensa que é Mercado Livre, você pensa que é tanta coisa, vai ver é só o correio mesmo com a sua fatura do mês. E quando você vai atender o correio, você não se alegra com o carteiro. Você não abraça o carteiro, diz, que bom que você está aqui. O que contas de novidade? O carteiro nem pode abrir sua carta, é crime. O que importa não é o carteiro, o que importa é o que está na mensagem. Mas nós, seres humanos, nos últimos tempos, estamos dando mais vantagem e tentando reconhecer mais o carteiro. E os carteiros se aproveitam disso, a começar pelas suas vestes, seus anéis de ouro, seus carros, as suas agendas, suas assessorias e seus cachês. E o povo aplaude nem tanto a mensagem. Não entendi nada que ele falou, mas ele falou foi bonito. Olha, quanta gente para tirar foto. Olha, ele tem até um ônibus e o ônibus está plotado e no ônibus tem a foto dele. Nas igrejas, a igreja é de fulano. Olha aí, ele nas... Aqui em Salvador, que eu não vou dizer o nome, dentro da cidade de Salvador, na Bahia, você que está... Tem a igreja do pastor... A igreja do pastor... Nunca digo que a Nibs é do pastor Marcos. Não façam isso comigo. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, foi ele que fundou. Eu sou só o carteiro. Só o carteiro. Tem igrejas que quando o pastor sai de férias,
Os irmãos, embora não estejam de férias, eu não vou lá para a igreja. O pastor não está lá. Saibam que isso é um pecado. E um pecado de idolatria. Vou repetir. Você que segue pastores, você que só vai se o pastor tal estiver, isso é idolatria. Você que vai para um culto porque o cantor fulano e tal, a cantora fulano e tal vai estar lá, então eu vou. É idolatria. E esse pecado tem uma punição severa. Eu já disse em outras vezes que eu tenho a impressão que Deus pune todo pecado. Pronto, todo pecado é pecado. Mas eu tenho a impressão de que a mão dele pesa um pouquinho mais quando esse pecado é de idolatria. Quando ele entende que você está dividindo a glória dele. Então, cuidado com isso, irmãos. Nós devemos ser servos. E o servo serve a Deus servindo o próximo. E serve o próximo como se estivesse servindo a si mesmo. Então, faça o melhor sempre que você puder. Jesus, então, está dizendo que o mensageiro, ele não pode ser maior. E Jesus diz no verso 16, verdadeiramente eu digo, que nenhum escravo é maior que o seu Senhor. Ora, nós somos servos do Senhor e muitas vezes queremos ser maior do que o próprio Senhor. Tem muita gente dizendo que cura, que se eu impor minha mão eu curo. Você não cura, você não faz milagre, você não é só um ser humano. E através de você, e até mesmo aqueles que têm o dom de cura, não estou dizendo que o dom não existe. Muitas vezes, quando ora, a pessoa não, porque é Deus que determina a cura ou não. Eu me lembro, por muitas vezes, o pastor Abraão, dizendo que ele foi visitar alguém no hospital e todo mundo com uma maior confiança. Bom, o pastor Abraão vai então se abalar do seu gabinete. O pastor Abraão, não são seus pastores auxiliares. O pastor Abraão vai lá e vai orar. Orou, virou as costas e o homem morreu. Não é o pastor Abraão, não é o pastor Marcos, não é o pastor. Até mesmo nas igrejas. Chama o pastor para orar. Meu filho, não tem nenhum crente aí perto de você, mas tem que ser o pastor. Idolatria. Cuidado com isso, irmãos. Ah, mas é porque o pastor. Sim, o que eu tenho a mais do que vocês? Fui eu que morri na cruz? Foi o meu sangue que derramou? Não, irmãos. Cuidado com isso. Creia no Senhor Jesus. Creia. Quem crê vai ver a glória de Deus. Nós, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa forma crentez de ser, nós idolatramos sem querer, na melhor das intenções. Acontece que o presídio e o cemitério está cheio de pessoas de boas intenções. Cuida com isso. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Hoje nós vamos aqui dar posse a uma nova diretoria. Essa igreja terá uma nova diretoria no biênio, ou seja, 2025, 2026, ela será administrada por uma nova equipe. 100% da equipe anterior saiu, está saindo bem. A diretoria que fundou a Nibis, graças a Deus, cumpriu o seu papel e cumpriu com excelência. Daqui a pouco nós vamos trazer à frente a equipe que está saindo e vamos trazer a equipe que está entrando para passar o bastão. Graças a Deus, Deus tem me dado líderes e tem levantado novos líderes e eu peço a Deus que continue. Nós temos essa nova geração de adolescentes chegando. Nós temos você que está aí no banco, que ainda não assumiu uma função, que você pode nos ajudar. Embora a Inibis é uma igreja que tem um índice de 95% da igreja serve. Não vejo isso em igreja nenhuma. Não para o meu orgulho, naturalmente. Mas você vê igrejas que só tem 20% servindo. Você vê igrejas grandes, que é sempre a mesma diretoria. Alterna porque sempre os mesmos. Tem igreja que, aliás, o professor de seminário, não sei se Fabrício passou por isso, diziam para nós assim, ó, não importa o tamanho da igreja, só 20% trabalha. Eu estou aqui para dizer, não, na nossa igreja 95% trabalha, estão alternando. O que era diretor, agora é líder, agora é servo, estão trabalhando, estão girando nas funções. Aqui quem é da recepção vai ser presidente,
e o presidente vai ser do patrimônio. Então não tem maior e menor aqui. Não tem maior e menor. Todos servem. Nós servimos numa posição. O pastor não é maior do que os membros. Tem muito pastor que vai me mandar puxar minha orelha. Não fala isso, mas é a verdade. No que eu sou maior que vocês? Eu só estou aqui na frente por uma questão estética. Eu só estou falando no microfone para que todos tenham o conforto de ouvir a mesma coisa e para que a minha voz seja transmitida. Irmãos, eu sou tão homem, tão pecador como vocês. A mim me foi dado um ministério, uma missão diferenciada. Eu queria tanto cantar e tocar. Deus não me deu. Deu a Abraão. Deu aqui a Dominique. Deu você também, não? Olha, vamos fazer um teste. Deu ali a Bruno, que herdou talvez por genética. Você sabe que eu tenho um problema, né, com os músicos. Já falei para vocês, irmãos, que eu tenho um problema com os músicos. Porque Deus, abre parênteses, é uma brincadeira, tá, irmãos? Deus, em vez de dar um dom pro cara cantar, não, o mesmo músico, ele faz tudo. Abraão toca teclado, violão, contrabaixo, tudo que tem na mão de Abraão ele toca. É por isso que eu não consegui minha vaga. Ele pegou tudo para ele. Os músicos, Deus agracia eles dessa maneira. Eu recebi, irmãos, o dom do ministério pastoral, dom do ensino, dom da exortação, dom da fala, e é só isso que eu sei fazer. E eu dependo dos músicos, dependo da recepção, dependo do decom, eu dependo de tanta gente, eu dependo de tanta gente. Nem mesmo a administração dessa igreja cabe a mim, cabe à diretoria. Está no nosso estatuto. Não é eu que decido. Eu sou o voto de Minerva. Eu levanto situações, mas é a diretoria. E além da diretoria, ainda tem uma comissão administrativa, assessoria administrativa, que quando convocada tem o poder de voto. De voto. E nós temos uma comissão fiscal que fiscaliza tudo que a diretoria e eu faço. Tudo. Número por número, nota por nota. Nada pode ficar sem nota, nada pode ficar sem explicação. O pastor não pode comprar nada sem que possa justificar o que tenha. Então nós andamos, irmãos, dentro das funções. Nós servimos a Deus, cada um numa função. Dentro da função administrativa, nós podemos fazer então o rodízio, que era diretor, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Mas os dons continuam. Você veja que Abraão era nosso primeiro vice-presidente, na minha ausência, era ele que comandava a igreja, mas é músico. Então, as funções administrativas, elas são separadas dos dons divinos. Eu, particularmente, não gosto da função administrativa. Eu sempre digo para o Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça a sua vontade. E é o que eu estou fazendo. Queria eu não mexer com nota, queria eu nem ir lá na administração. Eu queria só comer Bíblia, eu queria só estar aqui. Isso seria um prazer que eu tenho. Mas a gente tem que fazer. Jesus, então, na última ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Inclusive tem aquela passagem em que Pedro não quer lavar os pés. Ele diz, olha, que se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E ele diz, então lava geral. Jesus, então, está dando exemplo. Jesus está dizendo, vocês me chamam de Senhor e Mestre. De fato, eu sou Senhor e Mestre. Mas eu vou fazer o papel de servo. Lavar os pés era uma tradição daqueles que vinham de fora, entravam na casa e então o seu dono, ou então o dono mandava que um servo lavasse seus pés. Por quê? Porque você está vindo no deserto, teu pé está sujo. É uma forma de refrescar, uma forma de então, de receber bem. Jesus fez isso com os seus discípulos. E dizendo, eu dei o exemplo. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser bem-aventurados. Se vocês praticarem isso. E o que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos hoje muitas igrejas se engalfiando, muitas pessoas brigando por funções, por cargos, muita gente dando carteirada. Isso é lamentável.
lamentável. Inclusive pastores. Sabe que eu sou pastor. Entre pastores não tem pastor maior. Se juntar a pastorada, a gente fala assim, né? Se juntar os pastores num lugar, não há um pastor maior que o outro. Todos são pastores. Todos são líderes da sua comunidade. É verdade que nós, entre os nossos pares, elegemos um para ser o presidente da ordem dos pastores, o vice-presidente, um para ser da convenção nacional ou estadual, outro nacional. Nós nos organizamos. Então ele recebe a função e a autoridade para tomar essa decisão, para assinar esse cheque ou para declarar coisas assim. E é assim que nós, irmãos, devemos nos comportar dentro da igreja. Sim, nós temos uma hierarquia. Sim, nós temos uma hierarquia. Mas o fato de alguém ser líder não significa que ele é maior que o outro. Repito, eu não sou maior que nenhum de vocês. Eu só tenho uma função diferenciada. E diferente de vocês, foi o Senhor que me mandou para essa igreja. Então, quando nós fizemos a fundação, eu coloquei o meu cargo, vocês lembram? Vocês me recebem como seu pastor? Vocês tiveram a chance de dizer não. Vocês me receberam, a assembleia toda me recebeu como pastor. E a minha função continua disponível, diz o estatuto, até que o bem sirva. A igreja tem toda a liberdade de chamar o seu pastor e dizer, pastor, nós vamos nos dispensar. A igreja tem esse poder, vocês já imaginaram? Eu não sou dona da igreja. É Jesus. A Assembleia tem o poder constituído de contratar e demitir pastor. Olha que coisa boa. E nós temos muitas igrejas que a placa, o pastor é o dono. Ele é o dono do prédio. Ele toma a decisão. Ele. Não é assim de Jesus. Os governantes dominam. As pessoas importantes dominam as pessoas. Mas entre vocês não poderá ser assim. E é isso que nós vamos, nessa manhã, aprender um pouco mais. Nós devemos ter, então, um coração de servo. Como é que anda o nosso serviço? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz, nada façais por contenda ou por vanglória. Faça tudo por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Será que é assim que nós fazemos dentro das igrejas? Será que é assim que nós andamos? Considerar o outro maior do que eu? Será que é assim que nós fazemos? Nós hoje, irmãos, precisamos consultar o nosso coração. Eu tenho procurado dar o exemplo nessa igreja de ser servo. Sou pastor presidente. Tenho muita responsabilidade. Vocês vão me encontrar lavando o banheiro, lavando a calçada, juntando lixo. Muitos de vocês sabem disso. Eu sirvo ombro a ombro com qualquer um de vocês. Decorando, subindo escada, fazendo elétrica, cuidando da... Pastor presidente. Por quê? Porque eu não sou maior que ninguém. Eu preciso servir. E eu sirvo a Deus servindo a vocês. Aliás, o meu propósito como pastor é servir vocês. Ensinar vocês, admoestar vocês, puxar a orelha de vocês, mesmo que vocês não gostem ou não entendam o que eu estou fazendo no momento. Claro que quem está sendo advertido nunca gosta. Ou vai achar que eu estou exagerando, ou vai achar que é perseguição. Mas saibam, eu faço isso por amor, com temor de Deus. Porque lá em cima, cada um de vocês vai ter que responder pelos seus atos, sim ou não? Sim. E eu vou ter que responder pelo ato de vocês. Pense. Pastor Abraão, o seu foi tá tudo, mas e o fulano lá que você viu que ele estava fazendo errado e deixou correr solto? E o fulano lá, só porque tinha tal função, você passou a mão pela cabeça. Eu vou responder por você. Já imaginou, irmãos? Então eu prefiro agradar a Deus do que agradar a vocês. Pode fazer cara feia, pode não falar comigo, pode ir para outra igreja, pode fazer o que vocês quiserem. Eu vou continuar fiel à palavra. Amém, irmãos? Coisa boa. Disseram amém, ó. Pelo menos o Fabrício está chegando agora. Vamos ver se esse amém vai continuar.
Mas eu estou dizendo a verdade, irmãos. É assim que deve ser uma igreja sincera, é assim que é uma igreja honesta, é assim que é uma igreja séria, sem bajulação. Não, porque fulano, porque tal fulano, só eles, se ele sair com a família dele, leva 5 ou 6. Deus abençoe vocês para onde vocês forem. Quiser, eu dou a carta. Enquanto nós estivermos servindo a Deus, vamos servir com seriedade. Vamos ser honestos com a gente. Porque quando a gente faz isso, a gente agrada. Quando eu considero você maior do que eu estou cumprindo a palavra. A igreja fica saudável, sem falsidade, sem... A igreja não pode ter milindre. Somos irmãos, essa é uma realidade. Vocês vão para o céu e eu vou junto com vocês. E lá nós formaremos uma igreja universal, onde todos os crentes estarão. Nós seremos crentes por resto da nossa eternidade, não apenas das nossas vidas. Essa é uma realidade. Então eu quero falar do coração de um servo. Como é que deve ser? Todo cristão, irmão, todo crente tem um chamado para servir. Se nós falamos que somos crentes, então nós servimos. E servimos a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Ao próximo. E como é que eu sirvo o próximo? Numa posição. Por exemplo, vamos falar aqui de missões. Missões, nós temos 3 pilares. Alguém lembra dos 3 pilares? Como é que nós servimos em missões? Missões se faz com oração, que mais? Não, você já falou. Com que mais? Que você é missionário. Nem seu Josué que é missionário também. Fique quieto vocês dois, se os dois são missionários, vão saber na ponta da língua. Orações se faz, missões se faz com orações, o que mais? O que mais, Adalto? O que mais, João? Com aqueles que vão. Alguém tem que ir. Se ficar só orando, ninguém vai, não faz missão. Então, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, e o que mais? O que mais? Para ir tem que pagar. Para ir tem gasolina, tem pedágio, tem salário, tem gasto. Então, missões se faz com aqueles, com os pés do que vão, com os joelhos do que oram, e da contribuição daqueles que abrem o coração para missões. Então, você pode servir a Deus em missões, você pode servir a Deus, inclusive, na base, na sede, né? Agora nós já podemos dizer que nós somos a sede, uma vez que nós temos lá o nosso campo missionário. Como é que eu sirvo? Eu sirvo a Deus orando, eu sirvo a Deus contribuindo, eu sirvo a Deus indo. Aqui nós temos funções, nós servimos a Deus dessa maneira. Não limite o serviço do Senhor. Eu só posso fazer quando me formar, quando eu tiver tempo. Aí você não está servindo a Deus. Se você falar que serve a Deus só quando você tiver tempo, irmãos, lamento dizer. Assim como Jesus, nós não estamos aqui, irmãos, para que nos sirvam. Porque se você está servindo a Deus, então está servindo o próximo e está servindo numa posição. Jesus deu sua vida, irmãos, em nosso resgate, inclusive por você. O que nós estamos fazendo com isso? Sirva então com alegria, assim como ele fez. Tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso aqui é interessante. Quando eu era discipulador lá na IBAN, nós tínhamos um texto de Paulo, 1 aos Coríntios, que ele dizia: irmãos, sirvam a Deus, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Mas aqui, esse texto, em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, ele tem a ver com o servo. Tudo que vocês fizerem, façam de coração. Não façam por obrigação. Eu vou fazer porque o líder mandou, né? Fazer o quê? Eu vou fazer porque o pastor mandou também. Não tem quem faça. Nem faça. Faça como se fosse para o Senhor. Imagine, gente, só imagine. Jesus em pessoa ao teu lado. E você vendo Jesus chorando, né? Imagine a alegria de estar vendo Jesus. Jesus diz: Noélia, Guilherme,
ô Abraão, ô Dilza, ô irmã Nilza, por favor, vem aqui. Eu venho voando, se ele me chama pelo nome, eu dá licença, ninguém na minha frente. Sim, senhor, sim, senhor. Não é assim que a gente faria? Ordene, diga. Vai lá, faça tal coisa. Saia voando. Se ele mandasse levantar uma pedra, eu morria levantando aquela pedra. Por quê? Porque foi Jesus que mandou eu fazer isso. Que diferença existe então hoje? Nós, irmãos, estamos servindo ao Senhor. Paulo está dizendo aqui, tudo que vocês fizerem, façam de coração. Faça como para o Senhor e não para homens. Então não é o pastor Marcos que está te pedindo. Não é o seu líder que está te pedindo. Por que é que você faz com tanto desdém? Por que é que você fica com aquela cara de cansado? Por que é que você dá desculpa, hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso? Se Jesus mandasse você fazer tal coisa, você nem trabalhar ia, nem para a faculdade ia. Você podia estar doente, você tirava o soro e ia fazer o que Jesus... É ou não é? Ah, pastor, mas daí também aí é Jesus. Que diferença faz? Mas a gente diferencia, porque você não vê Deus, você não vê o próprio Jesus, você vê os homens. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Dedique-se uns aos outros, diz Paulo lá em Romanos, com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros. Aí Paulo está forçando a amizade, né? Quer dizer que eu tenho que preferir dar honra ao outro? Farinha pouca? Meu pirão primeiro. Olha o quanto nós precisamos mudar, olha o quanto nós precisamos nos aproximar da palavra, olha o quanto nós temos que matar o nosso egoísmo, olha a distância que nós estamos da palavra. Prefiro dar honra uns aos outros mais que a você. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Quando eu olho essas passagens, eu digo, meu Deus, nós estamos muito distantes, gente. Eu olho a palavra e vejo a gente, há uma distância muito grande. Nós precisamos voltar para a palavra, voltar a viver isso. Nós somos, de fato, servos. Nós servimos a Deus de todo o nosso coração. Então eu queria destacar 6 pontos aqui para a gente finalizar essa reflexão. Primeiro ponto, como um verdadeiro servo deve agir. Os verdadeiros servos, irmãos, estão à disposição para servir. Eles não se ocupam com outra coisa. Eles ganham a missão e eles vão cumprir aquela missão. Os verdadeiros servos, eles prestam atenção nas necessidades. Eles estão atentos como pode ajudar. O verdadeiro servo, ele não espera que alguém diga, olha, você pode me ajudar? Ele está atento à necessidade. O irmão está triste, vai lá conversar com ele. O irmão, não, o pastor que tem que ir lá visitar. É o pastor que tem que orar. Ô criatura, tu não é servo? Ligue, vá atrás. A irmã está doentinha, vá. Não, porque eu vou esperar o pastor ir lá. Se o pastor estiver doente também, vai morrer os dois, então. Vai morrer os dois, porque só o pastor tem a mão poderosa. Que é isso, gente? Vá orar, ligue, se importa. Tem gente que me liga, pastor, fulano está doente. Eu não digo nada porque eu refreio a minha língua. Eu consigo dominar esse órgão que está aqui entre os dentes. Mas a vontade de dizer, por que você não ligou? Por que você não foi? Mas eu não digo, não, eu mordo a língua. Agora estou de dente novo, eu mordo a língua. Ah, que tava. Vou lá tomar um remédio de pressão na hora. Pense, irmãos, como é que nós estamos? Pense. O verdadeiro servo é aquele que então acha na necessidade dos outros uma oportunidade de servir a Deus. Os verdadeiros servos, irmãos, fazem o melhor que pode com aquilo que tem na mão. Eu vou repetir. Um bom servo é aquele que faz o melhor com aquilo que tem na mão. Então eu vou capinar, exemplo. A enxada, o cabo da enxada quebrou. Ah, não vou mais capinar, porque vá no mato, acha outro cabo. Dá um jeito de remendar, amarra com arame, capina. Tua missão não é capinar? Eu não capinei porque quebrou a enxada. Tu já pensou uma coisa dessa? O bom servo é aquele que dá um jeito, ele faz o melhor com aquilo que ele tem na mão. Ó, eu não tive, isso aqui é o meu melhor.
Não estou dizendo que você vai fazer qualquer... Não, faz o melhor com aquilo que Deus lhe deu. Lhe deu. Então, o violão está sem uma corda, vai tocar com 5 cordas. Mas vai fazer um som bonito com 5 cordas. É o que deu para fazer e eu vou fazer o meu melhor. Hoje eu ouvi daqui o Dominique cantando. Cadê Dom? Saiu. E Dom teve momentos que ela, né? Abraão ajudou ela na voz. Tem hora que ela se aperta, mas você vê o esforço dela. Você vê o esforço. Deus se agrada com isso quando a pessoa está fazendo o melhor. Eu me lembro de Abraão quando começou a tocar naquele... O carrão nem está aqui mais. Num carrãozinho. Aí compramos um carrão novo. Eu me lembro do dia que eu comprei o carrão e um violão. Liguei para Abraão. Acho que Wolfram estava comigo, né, Wolfram? Cheguei para Abraão e disse: Abraão, corre aqui na igreja, tem um negócio para você ver aqui. Lá veio ele, desesperado, achando que era alguma coisa. Igual o seu presente, é o carrão e o violão. Começou a tocar. Um belo dia, de novo, eu e Wolfram. Nós precisamos sair mais vezes, viu? Toda vez que a gente sai, a gente compra alguma coisa. Saímos e compramos uma bateria. Meia lua também. Se vira aí. Como é que toca carrão e meia lua ao mesmo tempo? Se vira, meu filho. Se vira. E tocou. E toca até hoje. Veio a bateria. Não sei tocar bateria. O bom servo é aquele que faz o melhor com aquilo que tem em mãos. Ele não dá desculpa, ele não deixa para a última hora, ele não espera uma melhor circunstância, simplesmente faz. O verdadeiro servo, irmãos, fazem a tarefa com igual dedicação, fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. Olha, precisa limpar um banheiro. Um banheiro, pastor? Preciso que você cante lá na frente. Eu preciso ser o dirigente. O dirigente? Eu vou dirigir. Eu vou pegar o microfone na mão. Independente se é uma função grande ou é uma função pequena. Você vai lá naquele depósito, lá em cima, na última sala, lá naquele beco, e vai arrumar aquilo lá. Mas ninguém vai me ver, né, pastor? Não. É bastante calor lá, né? Calor escuro e sujo. Ninguém vai saber que você arrumou aquele depósito. Glória a Deus. Tudo que te derem para fazer, faça de todo o coração. Não tem tarefa boa e não tem tarefa ruim. Há uma missão a ser cumprida. Cumpra em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Os verdadeiros discípulos, ou melhor, os verdadeiros servos são fiéis no seu ministério. Eles concluem a tarefa. E aqui nós temos um problema. Preste bem atenção, e especialmente a nova diretoria, as novas lideranças. Vocês precisam ter noção, e a igreja precisa ter noção, que quando você assume uma responsabilidade, você precisa cumprir aquela responsabilidade. Tem gente que assume uma liderança, uma função, com alguns meses lá na frente, eu acho que eu não vou poder querer mais, porque surgiu isso e aquilo. Essa pessoa não entendeu o que é ser servo e não entendeu a responsabilidade que Deus colocou na mão daquelas pessoas. Não tem essa de desistir, irmãos. É o mesmo que você falar: eu vou desistir de ir para o céu. Não existe essa possibilidade. Você assume uma responsabilidade, no caso dos ministérios e departamentos, por 1 ano, 12 meses servindo naquela função. Chova, cai a tempestade, os montes vão se abalar e você está cumprindo aquela função, porque você se colocou diante de Deus, dizendo que vai fazer. Aos que são função aqui estatutária, são 2 anos. As funções estatutárias, a menos que você se mudem, a menos que você peça uma licença por motivos pessoais, você pode fazer isso, está no estatuto, você pode pedir essa licença. Do contrário, não tem essa, não vou não. Isso aqui não é um convite para uma festa que você disse que vai, e aí não vai mais. Não existe isso. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tem muita gente que não entende o chamado e não entende a responsabilidade. É melhor dizer que não vai, ok? Pastor, muito obrigado, eu não posso assumir. Mas depois que você assumiu, a Assembleia votou, você aceitou, você tomou posse. Eu não vou mais não. Eu acho que não vai dar mais. Não entendeu nada, gente. Não entendeu nada. Presta atenção nisso. Então, os verdadeiros servos são aqueles que são fiéis no ministério, concluem essa tarefa, cumpre a sua responsabilidade, mantém a sua promessa
em dia com Deus. Se diz que vai fazer, faça. 6. Os verdadeiros servos mantêm discrição. Olha, os verdadeiros servos não têm a preocupação de se autopromover. É o que eu disse no começo. Eles não precisam chamar a atenção. A autopromoção, a atividade que ele exerce, por mais que apareça, por exemplo, quem mais aparece aqui? O pessoal do louvor. Vocês que estão em casa estão vendo o pessoal do louvor. Acabou o louvor, para onde eles vão? Para os seus lugares. Abre um parênteses aqui que eu vou dizer aqui. Não estou criticando, apenas observando. Em algumas igrejas, os líderes, os pastores, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas ficam aqui tudo empoleirado. E a igreja lá e os bonitos aqui. Não vejo por que isso. Não entendo isso. Ora, se você não está falando da parte de Deus, sente no seu lugar. O que você é maior? Não estou criticando, apenas minha observação, fecha parênteses. Voltamos aqui. Irmãos, o verdadeiro servo, ele não precisa aparecer. Não precisa aparecer. Mas existe uma frase, né? Até uma música a gente canta aqui, né, Abraão? Eu não preciso ser reconhecido. Será que não precisa? Tem gente que se eu não compro... Presta atenção. Tem gente, inclusive nessa igreja, que se eu não cumprimentar o irmão aqui, não falar com o irmão aqui, o bicão cresce na hora. Eita, que o pastor veio 1º de janeiro, já duro, não? Se o pastor cumprimentar o daqui, mas não olhar, porque o pastor está com a cabeça a mil, mas a pessoa pensa que pelo fato de não... Pronto, o pastor não gosta de mim. Ui, ui, ui. Meu Deus do céu, essa pessoa não entendeu nada, gente. Lá vai eu tomar mais um remédio de pressão. A coleção de... Minha cartelinha de pressão não aguenta até o final do mês, porque cada vez que acontece isso, toma um, para ver se acalma. Irmãos, o tema de 2025 é crescimento. Crescimento. Nós temos que crescer. Ah, mas a igreja é nova. Nós temos que crescer, porque nós queremos voar, nós queremos ter mais campos missionários, nós queremos ter mais pastores, mais líderes, nós queremos avançar para mais territórios. Se a gente não crescer, a gente vai ficar no berçário mesmo. Não pode ser assim. Os líderes que vão assumir deverão ter todo o cuidado. Noélia, por favor, vem aqui na frente. Rapidinho, quero falar com você. Os líderes têm que ter essa noção. Você não precisa aparecer. A sua função não precisa aparecer. Nem mesmo o seu ministério precisa aparecer. Daqui a pouquinho vamos começar a servir a ceia. Um pouquinho mais à frente, o verdadeiro servo enfrenta pelo menos 3 tentações. Você que vai assumir cargo, vocês que vão assumir cargos dentro da igreja, vocês vão sofrer 3 tentações. A primeira tentação, ser autossuficiente e autoconfiante. Deixa comigo. Eu sei fazer. Oxe, eu já faço isso há quanto tempo? Deixa comigo. Em lugar de nós sermos tão autossuficientes, nós precisamos então, irmãos, dizer, olha, coitadinho de mim, eu não sei nada. Deus me guie. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Eu já disse por mais de 10 vezes, vou dizer então a 11ª, 90% das coisas que eu faço nessa igreja eu nunca fiz. Vocês me veem fazendo coisas e tomando decisões, e vocês olham para o pastor e olham, ele sabe o que está fazendo. Não, eu não sei não. É o Senhor que está me guiando. Dependendo de mim, eu sou um fracasso. 90% das decisões e das coisas que nós já fizemos é porque eu faço com seriedade, eu faço com... Deus manda fazer, é fazer assim, vamos fazer assim. E eu falo com tanta convicção que você pensa que eu já fiz 10 vezes. Nunca fiz. Abraão está comigo, sabe disso. Abraão sabe, faça assim, Abraão, faça assim. Abraão vem com os cálculos dele, às vezes vem até Fabrício com os cálculos. Não, faça assim, ó, faça assim. No final não está certo, não dá?
Tá certo. Não porque eu sou bom. 3 tentações, então. Primeiro, ser autossuficiente, autoconfiante, quando na verdade nós deveríamos ser dependentes de Deus. Segunda tentação, ser espetacular. Olha, eu sou importante. Se eu sair dessa função aqui, o pastor está perdido. Não tem quem coloque no lugar. Ó, o meu ministério, durante o meu ministério, o meu departamento é um melhor. Ele é, se não tiver, a igreja cai. Isso é uma tentação. De achar que o teu trabalho é tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém pode lhe tirar e que a igreja vai esmorecer se você cair. Isso é um erro. Se eu, pastor Marcos, sair da Nibs amanhã, o Senhor vai colocar um outro pastor que vai ser pelo menos umas 25 vezes melhor do que eu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Calma, eu não vou embora, mas é exatamente isso que vai acontecer. Deus sempre coloca um melhor, porque a obra é dele e não minha. Não minha. E os pastores correm esse risco. Aliás, eu por muitas vezes fiz isso. Quando vem um pastor amigo meu, eu subo aqui e digo, olha o que nós fizemos. Olha o que eu fiz. Abraão só olha para baixo. Quem o pastor não levantou um bloco de cimento. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Se bem que em algumas coisas eu coloco a mão, né? Mas não é verdade que os pastores fazem isso? Não é assim que os governadores fazem? Inauguração da ponte. Inauguração. Nunca foi lá. Mas chega lá, é ele que corta a fita. Oh. Todo mundo se acabou. Pergunta se os pedreiros estão na arquibancada. Nem lá pode entrar. Ninguém entra, mas o governador, olha, estou fazendo pelo povo, corta a fita. Que negócio é esse? Essa é uma tentação de ser estrela. Cuidado, você não é estrela, você é servo. O líder é um servo. Aos líderes que vão assumir, tanto a diretoria como os líderes de ministério e departamento, prepare para ser pisado. Prepare para ser humilhado. O povo machuca. Digo bem isso. Não tem uma música que nós cantamos? Eu, como um farol que brilha longe, com uma ponte sobre o deserto, não é assim? Sobre as águas? Pois é. Você quer ser ponte? Prepare-se para ser pisado. Você quer ser farol? Você tem que ser o melhor. E quando você piscar só um pouquinho, você dizer, aquele farol não presta, porque piscou uma vez. Essa é a nossa realidade. Ah, pastor, então eu não vou. Está com medo? Vai negar o chamado? Não. Muito pelo contrário, servimos com alegria. É para isso que serve. Nós somos o anteparo. Nós somos como uma esponja. Muito do que chega para mim, primeiro passou pelos ouvidos dos líderes. Os líderes recebem, os membros aí choram, falam bobagem e querem se desesperar. E os líderes, os meus líderes, acalmam, e depois chega para mim bem filtradinho. Digo, olha que coisa boa, agiu certo. Isso é uma igreja, isso é uma família. Não é assim, pai, mãe e filhos. Tem filho que não fala direto com o pai, fala com a mãe primeiro. E às vezes um filho, né? É assim que funciona, irmãos. Nós somos uma família. Jesus se recusou a ser dublê de famoso. Você já viu Jesus passar por cima de brasas? Fazer alguma estripulia? Não. Tudo que ele fez com propósito. Então Jesus serviu com humildade. Gente, Jesus podia fazer o que ele quisesse. Ele podia se exibir o tempo todo andando pelo mar da Galileia, ele podia estalar o dedo, acender fogo, ele podia fazer o que quisesse no meio do povo. Ele tinha poder para isso. Ele fez? Não. Todas as vezes que ele curava alguém, ele dizia, olha, vem para cá, a sua fé te curou. Ou ele colocava um barro no ouvido, ou ele pegava a mão, ou ele dava uma ordem e dizia, não conte para ninguém. Não era isso que ele dizia? Ele não dava reportagem, ele não ia para a net e dizia, olha o que eu fiz. Nada. Veja como que Jesus agia. Pedia para que não contasse. Não adiantava, o povo falava, mas ele pedia. E a terceira e última tentação que os líderes estão sujeitos de se sentir poderosos, de estar no controle. Liderar, irmãos, é maravilhoso, é necessário, mas às vezes os líderes manipulam, os líderes gostam de estar no controle.
Nós vemos, lamentavelmente, inclusive, entre os pastores controlando e manipulando seus membros. E quando eu digo isso lamentando com muita vergonha. O líder tem o poder de aconselhar. Mas tem líderes que entram na semana da pessoa. Eu não tenho que te dizer se você vai comprar ou vai vender. Eu sempre que vou aconselhar alguém, vocês são minha testemunha, eu digo, olha, você tem 2 caminhos a tomar. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Deus se agrada por causa disso, ou Deus não se agrada por isso e isso. Mas você está livre para fazer? É ou não é? Você está livre para fazer o que você quiser. Eu não digo, não, eu te proíbo. Não, você não vai comprar, não vai vender, não vai. Vai fazer o que você quiser. Agora, saiba, existe essa e essas consequências. Assim deve ser um líder que orienta, que mostra o caminho, mas eu não posso tomar decisão por vocês. Não devo tomar decisão e não devo manipular. Porque se o pastor quiser, se o líder quiser, ele manipula. Manipula como? Com palavras, com agrado. Ele manipula, dando vantagens. Ele manipula, inclusive punindo ou rechaçando para dar exemplo. Não façam isso. Nós, servos, devemos olhar para Jesus. E Jesus serviu a todos. A todos. Ser servo, irmãos, implica então em ser diligente, em ser fiel, em ter lealdade. Aos servos, irmãos, não compete ocupar então a tribuna, não compete então se colocar debaixo de holofotes. O que eu sempre digo aqui para a igreja? Quando a gente acerta uma decisão, a igreja acertou. Quando a igreja assumiu o campo missionário, nós acertamos. Mas se der alguma coisa errada, fui eu. O líder deve se responsabilizar. Ele não deve receber os louros. É nós. Se deu errado, sou eu, porque eu que estou no controle. Portanto, liderança que vai assumir. Eu vou cobrar cada um de vocês pelo erro dos seus liderados. Ah, pastor, mas foi fulana. Mas foi você que não corrigiu. Foi você. É você. O cajado número 3 está lá no gabinete. Eita, pastor, que eu não vou nem assumir. Eu vou abrir essa porta aqui e vou me mandar. Não, é isso mesmo. Assumir responsabilidade. Eu quero finalizar então, irmãos, que o servo não pode então controlar as pessoas, o servo não pode mudar as pessoas, não corram esse risco e não sofram por isso. Quantas vezes eu sofri por membros aqui dessa igreja de chorar, de explicar, de orientar, de orar. A pessoa concorda com você no gabinete, diz, não, pastor, é isso mesmo, eu tenho razão, vou mudar minha vida. Amanhã vai tudo igual. Não sofram, porque você não vai mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. O servo, irmãos, não consegue atingir a expectativa de todos. Não caia nessa cilada de agradar, de criar patotinha, de criar grupinho. Sirva a Deus. As pessoas vão te criticar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Você pode fazer tudo para a pessoa, tudo. Você pode dar o melhor para ela. Financeiramente, carinho, atenção. O dia que você fizer uma coisa que ela não gosta, ela vai te difamar e pelas esquinas vai falar pelas suas costas. Isso é ser líder. Tem que suportar. E cada vez que você passa por essas arrebentações, você se torna mais forte. O líder tem que ter uma coraça mais blindada. A arte da guerra, derrube o general e os soldados se perderão. Por isso que no exército, quando você vai em combate, os generais, os oficiais tiram todas as suas graduações para que o inimigo não consiga saber quem é que está no controle. Nós temos que ter a mentalidade de Deus, irmãos. Nós somos mordomos e não donos do rebanho. Eu não mando em vocês, eu apenas oriento vocês. Assim a minha liderança vai trabalhar. Orientando, não mandando. Nós vamos então tangindo, ó, não vá para cá, você vai se dar mal. Se quiser ir, você vai sofrer. E é assim que nós devemos agir. Somos mordomos, é Deus que é o dono, nós apenas somos mordomos daquilo. Lembra de José no Egito? Primeiro, Potifar confiou o seu lar.
Depois ele foi preso e o carcereiro confiou a sua prisão. E depois Faraó confiou um país todo. Por quê? Porque ele foi fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, diz a Bíblia que você vai ser, então, reconhecido e Deus vai derramar bênção sobre você. A Bíblia diz, irmãos, estou finalizando, uma só coisa requerida dos servos, que eles estejam fiéis ao seu mestre. O líder, o servo, precisa ser fiel ao seu mestre, que é o Senhor Jesus. Nós temos que ter a nossa identidade baseada em Cristo. Em Cristo, tá? Tem gente que gosta de ser chamado pelo cargo. Eu me lembro que lá na IBAN, quando eu fui consagrado, as pessoas, amigos, iam me chamar de Marcos e dizer, ô Marcos, quer dizer, pastor Marcos, olha que bobagem, olha que bobagem. Eu não me importo se você não me chama de pastor, eu me importo se você não me reconhece como pastor. Ou seja, se você não me reconhece como pastor, você não é minha ovelha. Pode ser inclusive um bode. Então, a forma de tratar é a forma correta, mas não se importe. Então, a partir de agora, nós teremos novos líderes. Essa nova liderança não vai dizer para o seu liderado, agora eu sou a líder tal. Não, não. Continua sendo o mesmo irmão, a mesma irmã, só que com uma função agora um pouco mais pesada de ajudar. Conclusão, irmãos. Seu papel para com o seu irmão é deixar a vida dele mais leve. Pastor, resuma aí o que é ser líder. É deixar a vida do seu liderado mais leve. É deixar a vida do seu liderado mais suave. Deixa que eu respondo. As coisas difíceis, deixa que eu faço. Dê as ordens. E dê as ordens de maneira que ele possa compreender e possa fazer. Nunca dê uma ordem que você mesmo não possa cumprir. Nunca faça isso. Se coloque no lugar dessa pessoa. E eu quero concluir então com que o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. E eu digo isso com experiência própria. Como é bom liderar quem quer ser liderado. Como é bom ensinar quem quer aprender. Como é bom cuidar das minhas ovelhinhas quando elas se colocam na posição de ovelhinhas. Mas como é difícil lidar com aqueles cabritos que te machucam, que te mordem, que te chifram. Se vira as costas, você já viu como que o bode faz? Se vira as costas, ele te acerta pelas costas. Tem que andar assim, aperta os bodes. As ovelhas não, elas te rodeiam, elas são macias, elas são fofinhas. Façam além do ordinário, além das suas obrigações. Você saberá que está no caminho correto quando as pessoas lhe disserem que você é bobo demais para fazer. Sabe? Quando as pessoas falam, essa pessoa é boba, está fazendo demais, por que ela está fazendo por mim? Quando as pessoas olhar para vocês, poxa, eu nem mereço, e aquele líder, aquela líder está fazendo tanto para me agradar. Aí você está no caminho certo. Não faça só o necessário, faça além, e Deus vai se agradar de você. Amém, irmãos? Então essa palavra é para os novos líderes e é também para toda a igreja, porque aquele que não é líder é liderado. Mas um dia você que é liderado deve ser líder. E essa alternância do poder, essa alternância da liderança faz bem. Você só pode obedecer porque um dia você também vai mandar. Então, só pode mandar porque um dia você obedeceu. E é um ciclo completo. Os liderados amanhã deverão liderar. Por quê? Porque as pessoas vão trocar de função, porque a igreja vai crescer. Então, as pessoas novas que estão chegando estão se acostumando e logo, logo vão exercer. Hoje, metade dessa igreja está no campo missionário. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Então, eu quero finalizar